Pronto, a gente vai só dar uma revisada no que a gente viu na aula passada, né? A gente viu três possibilidades de uso do verbo get, né? Três possibilidades e algumas traduções possíveis. E hoje a gente introduz os phrasal verbs, né? Somente com o verbo get, tá? Então, deixa eu colocar aqui Beleza. na tela. Marco, tu estava na aula passada? Não, né? Não, ótimo. Então, deixa eu colocar aqui. Ótimo. Certo. Ei, o Jadson, tu tá fazendo alguma aula interativa ainda não, né? Literativo? Sim, do interativo. Não, eu fiz um exercício, eu até te mandei, que você passou. Não, aquele que a gente fazia no computador, lá na escola? Ah, interativo. Não, fiz mais Não, não. não, Tem né? que fazer Tá. mesmo. Tu tá bem pertinho já, né? É, mas eu tenho um bocado de aula para fazer. Pronto, eu vou dar uma olhadinha onde foi que tu parou. Aí tu vai fazendo, viu? Beleza. Certo. Então, gente, na aula passada a gente viu, eu e o Jadson, né? O Marco não estava aqui, a gente viu três possíveis traduções de acordo com o uso, né, do verbo get. A primeira era essa com get mais um objeto, né? A segunda era o get mais um local, place ou place expression. E a terceira era o get mais um adjetivo, né? Então, a gente viu que quando a gente tem o get com um objeto, né? Nesse caso aqui, a gente tem aqui diversos exemplos. Objeto como passport, driving license, permission, letter, money, coach, television. Todos esses a gente pode ter três possíveis traduções, né? Que seria, no caso, obter, né? To obtain, receive, to receive e to buy, né? Então, obter, a receber ou comprar, né? Lembrando que quando eu digo obter, eu tenho todas as variações da palavra obter, como por exemplo adquirir, como pegar, como tirar, no caso de documentos, como é que a gente fala? Quando emissão, certo? Então, esse verbo e todas as suas variações. Também receber e comprar, né? Então, toda vez que eu tiver o verbo get mais um objeto, certo, Marco? A gente pode ter essas opções aí. Marco, lê para mim só esta frase essa segunda frase aqui que eu vou selecionar. She got his driving License. Driving license. De novo, Marco. Marco. Alô? Oi, fala de novo. She got his driving license last week. Ó, é her, certo? E license, tá bom? Então, Marco, aqui, ó, eu tenho o verbo get que estava no passado e a outra observação que a gente tem que colocar é que o verbo get, ele vai acompanhar a conjugação do tempo da frase, de acordo com o que você quer falar, né? Então, aqui é uma coisa que aconteceu no passado, então o get vira got, né? E aí, nesse caso, ele vai significar obter, porque ela obteve, né, a carteira de motorista semana passada, né? Ela obteve, ela tirou, no nosso caso aqui no português a gente fala tirar, né? Ou ela emitiu, no caso de emitir também, tá? Então, nesse caso aqui, ele funciona como obter. Marco, lê agora esse daqui, que está selecionado. I got a letter from my friend in Nigeria. My friend. My friend in Nigeria. Aqui é Nigeria, certo? Nigeria. Nigeria. Nigeria? Yes, Nigeria. Então, Marco, você consegue traduzir essa frase? Lembrando que aqui o verbo get, está no passado, vai ter o significado de to receive, né? Em português, receber. E aí? E aí, Marco, a tradução? Meu amigo mora na Nigéria. Não.
Eu, começa com I, certo? Got, nesse caso aqui o verbo está como receber, né? Got significa recebi, porque está no passado, né? O que é uma letter? Não sei o que é a letra, não. O que é, Jadson? É uma carta. Uma carta, pronto. Então, Marco, eu recebi uma carta do my friend, meu amigo, na Nigéria, certo? Então, esse É. verbo, o verbo get aqui vai ter o significado de receber, porque aqui eu tenho um objeto que é a carta, tá? Agora, lê essa última aqui, Marco. We got a new television for the living room. Certo, traduz essa frase agora. Tem uma TV nova na sala de estar. Certo. Quem que tem? Nós, né? E esse caso aqui, o get não é tem o significado de buy, certo? Compramos. Nós compramos uma TV nova para a sala de estar. Certo. Então, se eu tenho get mais um objeto, eu vou ter essas possíveis traduções para o get, tá? Obter, receber ou comprar. Aí aqui nessa segunda parte, Marco, a gente tinha, quando eu tenho o verbo get, mais um lugar, né? Um place, or a place expression, né? Algum lugar que expresse, alguma palavra que expresse lugar, tá? E aí, nesse caso, toda vez que eu tiver um get com a place expression, eu vou ter o significado de reach, né? Que é alcançar ou atingir, ou arrive, certo? Que é chegar. Tá? Então, eu posso ter aí essas duas traduções possíveis no caso de ter o get mais o lugar. Então, Marco, lê essa segunda frase aqui, por favor. We got to London around 6 p.m. Certo. Então, veja que esse got aqui, certo? Eu tenho ele, o verbo get, mais um lugar. Então, o significado do verbo get aqui, que está no passado, vai ser chegar, certo? Ou atingir. Então, nesse caso aqui, como eu estou falando de Londres, qual que seria a tradução possível para essa frase? Eu vou chegar em Londres 6 horas da Certo, tarde. mas aqui o verbo está no passado, né? Got. Então, nós, tá? Chegamos a Chegamos a Londres às 6 Londres. horas da tarde. Exatamente, perfeito. E nesse caso aqui, por exemplo, desta frase que está selecionada, lê essa frase aí, Marco. Que hora você vai chegar? Lê em inglês. What time will we get there? Pronto, então aí é que horas nós, né, vamos chegar lá. Então, o get também tem o significado de chegar, né? E aqui eu não tenho um lugar, não é isso? Como eu tinha aqui, por exemplo, Londres. Eu tenho, na verdade, uma palavra que é o there, que significa lá e que expressa um lugar, né? Por isso que eu coloquei aqui em cima a place expression, tá? Então, a gente vai ter aqui a palavrinha que vai expressar o lugar, que é o there, tá? Então, quando eu tenho get mais um lugar, eu posso ter as traduções de chegar ou de atingir, tá? E por último, quando a gente tem o verbo get com um adjetivo, né? Ele vai significar tornar-se, né? Que é o become, tá? E aí, become o quê? Se tornar o quê? Tornar o adjetivo que está junto com o verbo, tá? No caso aqui, old. Se eu digo I am getting old, estou dizendo que eu estou me tornando velho, ou eu estou ficando velho, ou eu estou envelhecendo, certo? Então, é se tornar aquele adjetivo que vem acompanhado do get, tá? E aí, uma outra possibilidade também é dizer que quando eu tenho o get mais o adjetivo, isso mostra uma mudança de estado, né? Que é, por exemplo, aqui o nossa segunda frase, onde ele fala It's getting hotter, né? Ou seja, está se tornando, né? Ou mudando de estado
mais quente, tá? Está ficando mais quente, tá? Então, há uma mudança de estado aí de uma temperatura fria para uma temperatura mais quente, certo? Deixa eu ver aqui. Marco, leia essa frase aqui que está selecionada. It gets dark. I get dark very early in the winter. It gets dark. De novo. It gets dark Very early in the winter. early. De novo, Marco. It gets dark It gets dark very early in the winter. Né? Então, o que a gente está querendo dizer com essa frase aqui? Que torna-se ou que fica, né, escuro, dark, muito cedo no inverno, certo? Então, todas essas possibilidades que a gente tem aqui, eu tenho sempre o verbo get com um adjetivo. Ó. Eu tenho aqui old, aqui eu tenho hot, aqui eu tenho hungry, aqui eu tenho tired, old de novo, dark e cool. Certo? Todos esses são adjetivos e o verbo get vai significar que está se tornando ou a pessoa ou o objeto ou o clima, no caso, por exemplo, está se tornando aquele adjetivo que está acompanhando o get, certo? Então, essas foram aí algumas possibilidades de uso do verbo get, tá? Mas para hoje, o que eu queria... ficou alguma dúvida, Marco e Jadson? Não. Assim, estamos pegando, né? Oi? Estamos pegando ainda, né? Tá Pegando. certo. Pois é, porque assim, eu estava falando hoje de manhã que o verbo get, ele é um verbo que você pode usar em praticamente toda situação, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma dicasinha aqui, por exemplo, quando ele está acompanhado com essas palavras, fica mais fácil da gente tentar entender ao que esse get se refere, né? Então, é uma coisa que leva tempo mesmo para você pegar, tá? Mas para hoje eu queria introduzir para vocês alguns possíveis phrasal verbs com o verbo get. Né? Vocês estão vendo aí a apresentação, PowerPoint? Sim. Pronto. O que é um phrasal verb, pessoal? É um conjunto de dois verbos. E tem um significado. Não necessariamente dois verbos. Duas palavras. Duas palavras, que uma delas é um verbo, né? A outra, na maioria das vezes, é uma preposição, certo? Mas pode também ser uma outra palavra, tá? Não precisa nem sempre ser uma preposição, não. Que quando você junta as duas, ela vira uma expressão que por isso que chamam de frase, né? Frasal. Que é como se fosse uma expressão que quase vale por uma frase, tá? Mas é por isso que chamam de phrasal verb. É um verbo que é uma expressão, né? Um verbo frasal. E aí, só que hoje, os únicos verbos frasais que eu queria mostrar são esses que tem o get, já que a gente acabou de sair, né, dos possíveis significados do verbo get, tá? Então, assim, lembrando que esses phrasal verbs que a gente vai ver, eles não existe regra, tá? A gente simplesmente tem que saber o que é cada um. Tá? Então, dizer assim, quando você tiver o get, tipo, um tempo verbal que você sabe que tem a regra, quando for he, she, it, você tem que colocar o s, tem que colocar o ed. Não, aqui não tem regra. O que você tem que fazer é praticar e tentar ao máximo ver o máximo de frases possíveis para que você comece a pegar o que realmente significa cada um. Né? E a gente vai fazer essa prática, esse exercício de aplicar numa frase mais tarde, certo? Então, de início, eu vou mostrar para vocês cada um e o significado de cada um, certo? Então, Jadson, leia esse primeiro que tem aqui. Vamos ver a pronúncia. Get at. Get at. Então, quando eu tenho assim, get at, eu estou querendo dizer que em relação a acessar ou chegar a atingir alguma coisa, certo? Então, Jadson, lê essa frasezinha que está entre parênteses. Get at that level. Certo. Baseado no que a gente viu aqui,
como é que fica a tradução dessa frasezinha entre parênteses? Alcançar este nível. Aham. Alcançar este ou aquele nível, né? Ou chegar àquele nível, acessar aquele nível. No caso de jogos, por exemplo, get at some level, certo? Então, get at é atingir ou chegar lá, certo? Aí eu já vou para o segundo aqui, Jadson, de novo. Né? Lê esse segundo aqui. Get into, tá? No caso aqui do get into, é já uma coisa parecida com acessar, só que mudando um pouquinho. Ou seja, nesse caso aqui é to be involved with, né? É estar envolvido com alguma coisa. Aí eu venho aqui com esse parêntese, lê pra gente aqui, Jadson. Get into the conversation. Get into the conversation. O que é a tradução dessa frase aí? Envolvido na conversa. Se envolva, se eu digo assim para alguém, get into the conversation, né? Entre na conversa, né? Entre na conversa. Se envolva na conversa, tá? Então, get into, a gente tem o into que já dá a impressão de entrar, né? Então, quando você tá into alguma coisa, é dentro. Por isso é que o get into é se envolver ou entrar em alguma coisa, tá? Get into something. Ok. Lê essa próxima de novo, Jadson. Get off. Get off. Nesse caso aqui, o get off ele vai significar simplesmente to exit from a vehicle, tá? Ou seja, o que é to exit from a vehicle, Jadson? Sair de um veículo. Sair de um veículo. Então, quando eu digo essa frase aqui, lê pra gente. Get off the bus. Get off the bus, o que eu tô querendo dizer? Sair do ônibus. Sair do ônibus, ou se eu estiver mandando, saia do ônibus. Desça do ônibus. Certo? Então, get at, atingir. Get into, se envolver. Get off, sair. Certo? Aí você diz assim, e o get out? Também não é sair, não? Também. Out é fora, né? Pronto, Só que esse get off, ele serve exclusivamente para veículo. Ônibus. O veículo. Sair somente do veículo. Exatamente. Get off the car. Get off the bus. Tá? Get off the train. Certo? E lembrando que é veículos que você pode entrar dentro, né? Que na moto você não entra dentro dela, você só sobe. Não é? Tá? Para moto, a gente pode usar esse aqui, ó. No caso de você estar subindo, né? Get on. Tá? Marco. Lê esse daqui que eu acabei de falar. Get on. Get on. Então, esse get on, ele serve quando eu quero dizer to step into a vehicle, né? Que é entrar ou subir em tal veículo. Aí aqui eu já tenho o contrário do get off. Lê isso aqui entre parênteses, Marco. Get on the bus. Get on the bus. Ou seja, suba ou entre no ônibus, tá? Geralmente a gente fala subir porque o ônibus é alto, né? Mas a mesma coisa eu dizer get on the train, tá? Get on the car, certo? Para o caso de carro, algumas vezes vocês vão ouvir get in the car, tá? Não está errado, tá bom? Mas o certo mesmo para veículos é get on, tá? Aí lê essa próxima aqui, Marco. Get over. Get over. E esse get over, ele vai ter o significado de to overcome or to recover from. O que é isso? Overcome, vocês dois. Superar. Superar, perfeito. Então, e o que é o recover? Recuperar. Recuperar. Então, se eu digo get over him, o que eu quero dizer com isso, Marco? Superar isso. Isso, o que é o him? O que é o him, Jadson? Ele deu um branco. Ele, né? Então, essa é um phrasal verb muito utilizado em situações de relacionamento, né? Por quando duas pessoas namoram, por exemplo, e elas terminam. Então, um amigo vai lá e dá a dica. Não, get over him, né? Esquece ou supera, tá?
esquece essa pessoa, supera essa pessoa. Então, essa é muito utilizado para sentimentos, tá? Em geral. Então, esquecer, superar ou se recuperar desse sentimento, certo? Marco, lê a próxima. Get by. Get by. Esse get by é uma coisa que os meninos de manhã brigaram pra caramba, porque significa nada a ver com o que é realmente o by. Que os outros, eles dão uma noçãozinha mais ou menos, mas o by significa to survive. O que é esse to survive, Marco? Sobreviver. Sobreviver, exatamente. Lê agora o que está entre parênteses. I get a by selling cookies. I get by selling cookies. O que eu quis dizer com essa frase aí, o Marco? Eu estou fazendo biscoito. Certo? Biscoito para quê? Ok. Aí o que ele quer dizer com I get by selling cookies, a pessoa está querendo dizer que ela sobrevive através da venda de biscoitos, certo? Ela vende biscoitos para sobreviver, tá? Então, é como se os biscoitos fossem a fonte de renda, né? Fosse o sustento. Então, get by, além de ser sobreviver, também é sustentar, certo? É o seu sustento, tá bom? Então, get at, atingir ou acessar. Get into, se envolver. Get off, sair do veículo. Get on, entrar no veículo. Get over, superar ou esquecer. E get by, sobreviver ou sustentar, certo? Esses foram os primeiros, teoricamente, os mais simples, né? Aí, Marco, ou Jadson, lembra daquela, quando eu te perguntei o que era um phrasal verb, né? E aí, Sim. eu falei que às vezes a gente tem o verbo com a preposição, mas nem sempre. É esse caso aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, nem todos são preposições como os que a gente tinha anteriormente, tá? Pode ser uma outra palavra qualquer. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho get through. Get through. Repete comigo, Jadson. Get through. Get through ou get through, né? Às vezes a gente fala esse true como se fosse um TR para quando é mais difícil pronunciar. Get through, tá? Esse get through significa terminar alguma coisa completamente, certo? Então, se eu pergunto para você, did you get through your homework? Quer dizer se você terminou completamente seu homework, certo? Então, significa exclusivamente passar por alguma coisa e ir até o final, certo? Ou to arrive at the end of something, chegar ao fim de alguma coisa, tá? Então, getting through something é passar por alguma coisa e finalizar essa coisa, né? Geralmente as pessoas falam someone is getting through a problem, ou seja, ela vai chegar ainda, né, no final desse problema, porque ela está getting, né? Esse ing ele serve como uma ação que está acontecendo. Só um instante, pessoal. Pronto, voltei. Né? Então, como eu estava dizendo, o get through é simplesmente chegar ao final de alguma coisa, tá? Aí, a gente tem o próximo, que é qual aqui, Marco? Lê esse segundo. Get on. Get along. Tá? Essa letra tudo junto. Get along. Esse get along é simplesmente to like each other. O que é to like each other? Gostar de acertar alguma coisa. Gostar um do outro, né? Como é que uma palavrinha melhor que eu me lembrei hoje de manhã? Se dar bem, tá? Se dar bem um com o outro, tá? Então, é simplesmente getting along, se dar bem com outra pessoa. E esse último aqui, o Jadson, qual que é? Get by. Get back. Exatamente. Get back
é recuperar alguma coisa de volta, tá? Get something back. E aí, esse something, né, essa coisa, ela vai estar aqui no meio do phrasal verb, tá? Get your book back, por exemplo. Certo? Então, get something back é recuperar alguma coisa de volta. Bom, seguindo, né, a gente tem mais alguns. Já já a gente vai ter uma sessão especial e a gente vai para a prática, tá? Marco, lê o primeiro aqui que está em preto. Get together. Get, o quê? Get together. Together. Get together, certo? Esse get together é simplesmente to meet. O que é o to meet? Conversar. Não. Reunião. Hã? Reunião. É encontrar, certo? To meet é o verbo encontrar, porque eu não coloquei o to aqui na frente. Mas é encontrar, né? É um encontro, tá? Então, when people get together, eles se encontram, certo? Normalmente, usually for social reasons, né? Encontros sociais, né? Um encontro de amigos, um encontro de trabalho. Então, get together é reunir, né? É se juntar, tá? Aí aqui eu tenho dois get up, tá? Porque já não bastasse a gente ter um phrasal verb, a gente tem deles que significa mais de uma coisa, o mesmo phrasal verb, né? Então, o primeiro get up é get out of bed. O que é isso, Jadson? Sair da cama. Sair da cama ou acordar, levantar, certo? É levantar. Tá? Então, quando eu digo I got up, hã? Tem um outro phrasal verb que Wake é up. acordar, né? Wake up. Isso aí. Exatamente. Então, eu tenho get up, tenho wake up. Qual que eu uso? O que você quiser. Certo? Geralmente o wake up, ele é usado assim quando você abre o olho. I woke up. Abri meu olho. Agora, I got up, me levantei da cama. Certo? Então, se eu digo I got up early today, eu acordei cedo hoje. Se eu digo I woke up early today, eu acordei cedo hoje. Né? Se você quer levar mais ao pé da letra, wake up é acordar, get up, levantar. Tá? E aí a gente vai para um outro get up, que é simplesmente ficar de pé, que é o stand, que também tem o stand up, tá? Então eu tanto posso ter get up como posso ter stand up. Tem aquele Tem stand-up um comedy, né? stand-by, né? Hã? E tem um stand-by ainda. O stand-by é mais para esperar mesmo. Aí a gente tem aquele stand-up, né, que é aquela comédia que o pessoal faz com o microfone e tal, e eles estão em pé, por isso que fala de stand-up comedy, né? Então tem esse get up que é só se levantar. Então se você está sentado, a pessoa fala get up, né? É só levantar da cadeira, tá bom? Get to. Get to simplesmente to go somewhere. Get to London, né? Get to school, ir para a escola, tá? Get to work, ir para o trabalho. É simplesmente to go somewhere, tá? E, Marco, lê esse último aqui pra gente, que Get muito... down. Hã? Get down to. Get down to. E aqui a gente não tem só duas, né? Get down é simplesmente se abaixar, tá? Get down, se abaixar. Mas aí quando a gente fala, coloca o to para variar, né? Aí já vira uma outra coisa. Então, get down to é começar alguma coisa ou to start something, certo? Tem uma palavra que as pessoas falam, uma palavra não, uma frase que as pessoas usam muito comumente que é get down to business, né? Não sei se vocês já viram em algum filme ou algum lugar falar isso. Então, quando eles falam let's get down to business, vamos começar as negociações, vamos começar os negócios, certo? Os trabalhos. Então, get down to get down to é só começar, certo? Começar alguma coisa. Peraí. Certo. Então, a gente passou por get together,
get up 2 vezes. I just got up, né? Get to e get down to. E a gente tem aqui um caso onde, parecido com get up, eu tenho um phrasal verb, que é o get out, né? A gente tinha falado lá do get off no começo, do bus. Mas aqui a gente tem um phrasal verb e 3 diferentes significados, certo? Então vamos lá. Jadson, lê Oi. esta primeira frase aqui, ó, embaixo do get out. The news about Mary get out very Quickly. Quickly. Lembra do quick? Do quick de morango? Quick. Sim? Aquele pozinho de morango? Nesquik? Ah, sim. Quick. Mesma pronúncia, quick. Ah, Quickly. quickly. Tu consegue traduzir essa frase, Jadson? A notícia sobre Mary se tornou muito quickly. Se tornou o quê? Não sei o que é isso aí. Pronto. Agora você vai saber. Ó. A primeira utilização do get out é to become known, ou tornar-se público, tornar-se sabido, né? Alguma coisa que ninguém sabia e agora todo mundo sabe, tá? Então, as notícias sobre a Mary tornaram-se públicas muito rapidamente, ou vieram à tona muito rapidamente, tá? Então, o primeiro get out é quando alguma coisa é como se ela estivesse escondida e aí ela sai, se torna público, tá? Então, uma tradução possível para essa frase é que as notícias sobre a Mary saíram ou se tornaram públicas muito rapidamente, certo? Tem que fazer uma faculdade só para Só do fazer o get. verbo. E o pior, aqui a gente só tem phrasal verbs do get, né? Eu nem coloquei outros não. Certo. Marco, lê esta segunda frase que está aqui embaixo do segundo get. Sam was stepped out to read after him to get. Ei, Marco, teu áudio tá meio embaçado. Nesse instante tava bem bonzinho. Eu acho que tu colocou algum microfone ou coisa do tipo. Quer que eu fale de novo? Vai, de novo. Sam Eldon stopped out to we ask him To get out. Pronto. Esse aqui é o nosso get out mais básico, que é simplesmente to escape, né? Escapar, ou to leave, sair, né? Então é simplesmente sair, tá? Então nessa tradução aqui, ó, a gente tem que o Sam não parava de falar, né? Por isso a gente pediu a ele para pegar o beco, certo? Então pedimos ele para sair. Então o segundo significado do get out é sair, certo? Simplesmente sair. Aí a gente passa por debaixo, que é parecido com o segundo, mas vamos lá. Jadson, lê essa última frase aqui. Please get that cat out of here. Pronto. Get the cat out of here. Qual é a tradução dessa frase aí, Jadson? Por favor, deixe o gato sair daqui. Ou tire esse gato daqui. Certo? Esse gato. Resumido. Bote esse gato para fora daqui. O que é a diferença do terceiro get out para o segundo? No segundo, a coisa sai sozinha. A coisa ou a pessoa. No terceiro, a gente faz com que essa coisa saia. Tá? Então, nesse caso, quando a pessoa pede para tirar o gato, alguém tem que fazer o gato sair. Né? Então, please get the cat out of here. Pega esse gato, tire daqui. Então, o significado do terceiro é causar alguma coisa ou fazer alguma coisa escapar ou sair. Certo? É tirar mesmo. Tá bom? Então, o primeiro,
a coisa ou a pessoa gets out sozinho. Segundo, someone get it out. No segundo não, no terceiro, né? Então, Né? as três Esses três get out têm muita semelhança. tem. Com exceção muito do primeiro, né? Que o primeiro é mais aquela coisa de algo que estava escondido e saiu, veio à tona, né? Agora os dois, o segundo e o terceiro, é que são bem parecidos, tá? Mas basicamente, someone get out, né? Someone gets out. Agora se eu digo, I got someone out. Eu tirei alguém, a pessoa não saiu sozinha, certo? Eu causei a saída dessa pessoa. Então, essa é a diferença básica entre essas duas. Mas a gente ainda vai ter exemplos para tratar isso daí, essa diferença, certo? Ok, a gente viu um monte de phrasal verb com get, não é isso? Na verdade, a gente não tem nem muito o que entender, a gente tem mais aqui decorar, certo? Lembrar o que é cada um. Então, como é que a gente decora? Praticando, né? Então, eu achei que era agora. já a gente vai colocar alguns exercícios para a gente praticar. Nesse caso aqui, ó, assim como eu tinha o get out, eu tenho o get away, tá? Mas aí eu tenho diferenças bem mais marcantes, tá? Então, o primeiro get away significa go on vacation. O que é isso, pessoal? Go on vacation. Sair de férias. Sair de férias, certo. Jadson, lê a primeira frase, então. Why were you taking? Packing. Uhum. Packing. I'll get away the sometime. I'll get away for some time. For Exatamente. some time. Isso, I'll get away for some time. Ou seja, fulano perguntou por que o outro tá arrumando as malas, né? Packing. Aí ele respondeu que vai sair de férias por um tempo. Certo? Então, esse primeiro getaway é sair de férias. Ou se afastar, né? Digamos que você esteja numa cidade e vai para outra, você está se afastando dessa cidade, né? É ir para longe. Get away. Away é longe, né? Então, é ir para longe ou tirar férias nesse primeiro exemplo, tá? Marco, no segundo, eu tenho get away with, né? Não é só o meu getaway, eu coloquei um with aqui, tá? Marco, lê isso que está em laranja aqui na segunda parte. Do some return bem published. Noticed or published, certo. Esse getaway with é quando você faz alguma coisa, certo? Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém noticiou nada e você escapa por isso. Tá? Então, get away with é ficar impune, tá? Tem uma série que chama How to Get Away with Murder, né? Que é uma professora ensinando os alunos a se safarem de crimes, tá? Então, como se livrar de um assassinato. O nome da série é esse. Então, get away with é você fazer alguma coisa e se livrar, certo? Sair impune sem que ninguém perceba, tá? Aí, lembrando que a impunidade vem com with, tá? Get away with. Agora, se eu tenho só get away, né? Uma outra tradução do get away é simplesmente escapar. Escapar não no sentido de ficar impune, mas de escapar de alguém mesmo, fugir assim de um jeito que a pessoa não consiga te pegar, certo? Essa é a diferença entre get away with e somente get away. Aí eu tenho aqui a seguinte frase. He managed, tem um Dzinho aqui que eu esqueci, tá? He managed to get away from the police, ou seja, ele deu um jeito de escapar da polícia, certo? Ele fugiu. Então, esse último get away é escapar ou fugir. Get away with é sair impune, né? Sem que ninguém perceba, tá bom? Agora vamos para as práticas, né? Eu vou ter aqui algumas questõezinhas e vai ter, deixa eu ver aqui, olha, 4:48, e vai ter opções, tá? E aí vocês vão me dizendo a opção mais adequada. Deixa eu ficar, tá? O último, 2, 3.
Certo. Jadson, vai lá com a número 1. Lê ela, pensa um pouquinho e aí escolhe qual é a melhor de acordo com os elementos que a frase te dá, né? As traduções aí possíveis. Eu tenho que ler em voz alta? Sim, pode ser. Sheila can on only one meal each day. She doesn't need any more. Yes. Pode só escolher o... Tu escolhe um dos três. Get over, get by e get off. Se você quiser ir por eliminação, você já sabe o que é o get off. Get off sair do ônibus. Exatamente. Então já não é nem o get off, já não é o get off. Então sobra get over e get by. A frase te dá algumas palavras-chave aí. A Sheila consegue fazer alguma coisa. Eu acho que é goodbye. Marco, acho que é get by. E aí, Jackson? Vou chutar. Get over. Ó, o Marco falou que era get by. Marco, por que tu acha get by? Ela tá fazendo uma coisa que ela consegue. Que ela o quê? Ela tá fazendo uma coisa que ela consegue fazer. Que ela consegue pra quê? Meal. Isso é meal. Meal é alimentação. Uma alimentação. Então ela tá se sustentando. Ou ela tá sobrevivendo, né? A Sheila consegue sobreviver, get by, Get by é sobreviver, né? com apenas Esqueci. uma alimentação por dia. Certo? Tá vendo por que não tem regra, o Jadson? É só lembrar mesmo. Praticar e tentar lembrar o que significa cada um. Tá? Então ela consegue sobreviver só com uma alimentação por dia e ela não precisa de nada mais. Tá? Certo. O Marco, number 2. Quê? Sabe não? Tenta. Garoto é sair, né? Hã? Get out? Garoto é sair. O get out tem 3 significados diferentes. Já sabe, Jadson? Acho que é o get out. Tu acha que é o get out? Sair, né? Tu acha que é get out também, significados. Marco? Acho que é get out, né? Certo, então vamos lá. Vamos eliminar o get in, porque get in é entrar, né? Mesma coisa do get on, só que o get on é pro ônibus. E o get in é algumas outras coisas que você entra, certo? Get in, alguma coisa. Então aqui a gente tem ó, que o Jimmy não alguma coisa com o irmão dele. Eles estão sempre brigando ou dizendo coisas ruins um ao outro. Isso é um sinal de que eles não o quê? Não se entendem. Que eles não se entendem. Ou seja, que eles não se dão bem. O que é se dar bem? Get along, get out ou get in? Não é dele. Não é get in. Get out é sair. E o get along? É o get along. É o get along. Quando duas pessoas get along, eles se dão bem. Certo? Então, aqui ele está dizendo get along é se dar bem. Along é ao longo de alguma coisa. Por isso que o phrasal verb não se traduz com a palavra é. Se traduz de acordo com a expressão que ele se torna. Então, ó, no final da frase aqui, ele diz que eles estão sempre brigando ou dizendo coisas ruins um para o outro. Então, quer dizer que eles dois não se dão bem. E é o que diz aqui, ó. Jimmy não get along com o irmão dele. Ele não se dá bem com o irmão dele. Certo?
Ok, então, number 2, get along. Tudo de novo, Jadson. Número 3. Sarah had finished watching the video. So now So now, it was time to preparing her presentation. Porque tem 2 getaway. porque eu errei. Vixe. Porque eu errei. Tá. Bem, Um era pra eu colocar get away with e o outro get away. acho que é get out to. Get down to. Get out, O que é o get down to, Jadson? chegar. Preparar Mas- alguma coisa. É o que, Marco? Preparar alguma coisa, fazer alguma coisa. Não. Finalizar o É o contrário. Get down to é iniciar, iniciar. viu? Então, se eu digo assim, a Sara terminou de assistir o vídeo. Agora é a hora dela começar a preparar a apresentação dela, certo? Então, get down to preparing her presentation é começar a preparar a apresentação, tá? Pode parecer que esse to não combine com esse preparing, mas a intenção não é essa. Ele não vai combinar mesmo, porque o phrasal verb são as 3 palavras. Não importa qual seja a próxima. Certo? Beleza. Mark, number 4. Use like it, like a lot. Across, é o quê? Across. Across é uma coisa que significa cruzar. Get across significa outra coisa que não estava entre os que eu dei hoje. Get across é resolver, tá? Get across something é resolver alguma coisa. Não é get on. Não é get on, porque get on é o quê? Entrar Entrar no em algum ônibus. veículo. Exatamente. Get across, acredito que não vai ser, porque eu nem dei, né? Então é get away. É get away with. Por quê, Marco? É pela eliminação. Pela eliminação, certo? Mas e a tradução do texto, ó? Those little kids, né? Aquelas criancinhas, get away with making a lot of noise because they are so cute. Né? Quando eu digo que eles get away with, eu quero dizer que eles se safam, né? Eles não são punidos por fazer making a lot of noise porque eles são bonitinhos, né? São fofinhos. Aí eles escapam do castigo de fazer zoada porque são bonitinhos. Certo? Então, how can I punish them? Certo? Então, é get away with. Pessoal, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou passar a lista desses phrasal verbs que eu dei hoje. Certo? Vocês vão praticar eles, vão ler, vão tentar colocar na cabeça. Tentar fazer frases com eles. E eu vou passar um homework para vocês. Certo? Que é um monte de frase onde você tem que só completar com o phrasal verb correto. Tá? Então, essa vai ser a atividade de casa de vocês. Eu não vou mandar, talvez eu não mande hoje, porque eu ainda vou preparar, né? Mas assim que eu fizer, eu mando para vocês e aí a gente vai fazendo ao longo da semana, certo? Beleza? Pode parecer difícil, mas vai dar certo, viu, Jadson? Não se entristeça. Vai sim. Vai dar certo, pessoal. Então eu vejo vocês semana que vem. Valeu. Valeu. See you later.